Olá pessoal, meu nome é Daniel. Vamos ver agora o que eu tenho a dizer sobre o filme Convite Maldito de 2022, sem spoilers. Vou tentar falar aqui mais ou menos a sinopse do filme, só para você entender do que se trata. A protagonista é uma moça negra, negra nos padrões modernos, ou seja, quase branca. É um negro bem clarinho, que às vezes no filme parece até que a moça ela é branca. Ela tá vivendo lá a vidinha dela complicada, de ter que conseguir dinheiro e tudo mais, até que ela recebe um convite para fazer parte de uma família, como se a família estivesse procurando um parente perdido e encontram ela. E aí vem uma pessoa dessa família para chamar ela para fazer parte dessa família. Então acho que vou me falar apenas isso para não entregar muito do filme aí. Num próximo vídeo, acredito que eu vou ler a sinopse oficial do filme, assim fica menos culpa minha se estiver entregando alguns detalhes interessantes do filme. O roteiro do filme Convite Maldito é bom. Sim, ele é um roteiro bom e está acima da média dos filmes que estão vindo para o cinema atualmente. Esses últimos filmes que vieram para o cinema, eu gostei da maioria deles. Filmes B, vamos dizer assim, né? Sem ser os blockbusters. Os blockbusters da Marvel estão decepcionando bastante na questão de roteiro, pois estão dando mais espaço para a lacração. Inclusive nesse filme tem, e você vai perceber, lacração de discurso. Mas você também vai ver que logo esse mesmo discurso que o filme faz na questão da raça branca, raça negra, e o próprio filme quebra isso, dá uma brincada com isso e parece que até nem se trata de uma lacração. O filme Convite Maldito, ele depende mais do roteiro ou do visual? O filme ele tem efeitos especiais, acredito que também a maioria sejam efeitos práticos, e isso é bem feito. Esse filme ele tem um visual assim muito bom, de alto nível, assim, vamos dizer, né? Não parece aqueles filmes de terror trash lá que você vê que é mais ou menos ali é feito meio que de qualquer jeito, né? Parece filmagem de youtuber, né? Mas esse filme ele é bem produzido, tem ali os efeitos especiais são bons, mas o apoio maior dele realmente é no roteiro, que realmente te leva aí do começo ao fim sem nenhuma quebra, né? Você já vai acompanhando e pensando as situações do filme e o filme não vai te traindo, vai te conduzindo aí para o final. O filme Convite Maldito despertou emoções. Isso não aconteceu de despertar medo, ter pavor, alguma coisa nesse sentido, apesar de ser um filme de terror. Mas esse filme, no caso, o que ele acontece? Antes, falando um pouquinho do que um filme de terror precisa ter para ser um filme de terror. Praticamente, um filme de terror, pelo que eu já pude perceber, ele precisa ter uma coisa. Um, o monstro tem que ser um espírito. Ou seja, como funciona muito bem, e você vai ver que as maiorias dos filmes de terror são baseados em possessões demoníacas, justamente por esse perigo iminente do espírito, que pode estar em qualquer lugar e possuir qualquer pessoa, fazer mal a qualquer pessoa. Então, gera aquele terror de mesmo que você se esconda num quarto mais secreto de uma mansão, você não está seguro, porque o espírito pode estar ali também. Então esse terror de não ter para onde fugir, isso daí gera muito do, do, do fruto que os filmes de terror colhem. E para um filme de terror, de qualquer outro gênero, gerar terror nas pessoas, o inimigo, o monstro, né, o antagonista do filme, ele vai ter que incorporar esses trejeitos de um espírito maligno de possessão, ou que possa fazer mal a qualquer um, sem que você tenha como
se salvar disso. No caso do filme Convite Maldito, isso não acontece. Talvez poderia até acontecer ali até a metade do filme, onde você ainda não entende o que está acontecendo. Mas depois, a ameaça que a gente vai perceber no filme é uma ameaça física e não espiritual. Como a ameaça é física, ela ocupa lugar no espaço. Tem peso, localização, né? E você sabe onde ela está. Diferente de um espírito que, como ele é metafísico, ele pode estar em qualquer lugar, qualquer hora e gera aquela questão de insegurança. Então, como é físico, você sabe onde está o mal e você não tem tensão sobre ele. Para quem assistiu o filme O Homem no Escuro, que teve até uma continuação, é um filme muito bom. Ele é um filme tido como filme de terror, categoria terror. Porém, o mal desse filme é o homem cego lá, que, sei lá, psicopata, pelo menos no primeiro filme, né? E que vai matando as pessoas. Porém, ele sofre dessa questão. Como ele é um ser humano, o que representa o perigo ali é um ser humano, ele tem a localização dele e a massa dele no espaço, e ele não está em todos os lugares como um espírito pode estar. Então o que acontece? Esse filme você vai assistir ele e vai sair da sala do cinema com a sensação de ter assistido um filme de ação mais 16 anos. Um filme do Rambo ou um filme do Expendables. Outra coisa interessante aqui do Brasil foi o caso policial, já saindo um pouquinho da questão dos filmes aqui, do Lázaro, né? Que a polícia não conseguia pegar, o exército não conseguia pegar. Começaram-se rumores e vídeos na internet de policiais soltando matilhas de cachorros farejadores e não conseguia pegar o Lázaro. E isso foi se arrastando por mais de meses e foi gerando na população. Você talvez tenha acontecido isso com você também, de ter escutado alguma pessoa falar que não saía de noite ou não fazia determinada coisa com medo de acabar trombando com o Lázaro no meio da rua, sendo que o caso do Lázaro estava acontecendo em algum lugar do Brasil que era muito distante da cidade dessa pessoa. Isso aconteceu comigo. Eu fui num convento de umas irmãs e elas diziam que não saíam fora da casa com medo de encontrar o Lázaro no quintal delas. Então aqui a gente vê que o Lázaro ele já estava fazendo um elemento de terror nas pessoas, pois ele estava se parecendo, estava tomando os atributos de um espírito amaldiçoado, que pode estar em qualquer lugar. Isso é um elemento do filme de terror. Então, sempre que um filme não tem esse elemento, não que tenha que ser um espírito demoníaco fazendo mal, mas tem que ser aquele algo que é o mal no filme, ele tem que ter esses atributos de um espírito maligno. Dá vontade de sair da sala assistindo Convite Maldito de 2002? Negativo. Como o roteiro é bom, você, ao segurar a corda aí para sair do labirinto do Minotauro, você fica interessado em chegar ao fim da linha e ver o que está acontecendo. E o filme ele já é bom e vai melhorando, né? Talvez você ache um pouquinho chato o filme, pois ele começa ali com certas lacrações, né? De raça, essas coisas, mas depois ele vai quebrando essas lacrações, como se o diretor do filme estivesse fazendo uma chacota para esse tipo de pauta que hoje em dia está em alta. Então a minha nota para esse filme vai ser 7. A partir da minha nota 5, já compensa você assistir o filme, ou seja, o filme não vai ser terrível, né? Aqueles filmes horríveis. Abaixo de 5, de 4, nota 4 para baixo, aí não compensa nem assistir o filme. Mas esse é nota 7. É um filme B, né? Acima da média.
e que você vai gostar de assistir e pode gerar até uma discussão pós-filme de, de elementos ou o que a protagonista podia ter feito. São poucos filmes que geram essa discussão pós-filme. Um outro detalhe desse filme que eu acabei não falando é que a personagem, a protagonista é mulher e ela não incorpora um homem, a força de um homem, né? Ela faz o enfrentamento dela do problema como mulher, né? Então é aquele negócio, se ela não tem força física para enfrentar um homem que é mais forte, visualmente mais forte que ela vai usar de outros meios para enfrentar esse homem. Isso daí é muito bom e é o que falta aí na Marvel, nesses blockbusters. E nesse filme aqui o diretor cuidou dessa parte. Por que eu devo não assistir Convite Maldito de 2022? Recomendo você colocar aí na lista, se você não for ver no cinema, beleza? Mas recomendo você pôr na sua lista de filmes para ver. Aí posteriormente, algum dia, quando você não tiver nenhum filme para ver, pode colocar esse aí para assistir que não vai decepcionar. Falou, man!